Seria um bom. Gente, preste atenção. Nós iremos agora dar continuidade, tá certo? Com a atividade de aplicando seu conhecimento. Essa atividade agora, que nós iremos ver da página 49. Então, vou passar aqui para ir para a página 49, para que vocês também coloquem na página 49, na sexta questão, que é onde nós paramos, tá bom? Pronto, 49, sexta questão. Vamos ter assim agora, ó. Considere um grupo formado por 5 amigos com idade de 13, 14 e 15 anos. O que acontece com a média de idade desse grupo se o sexto, mudem, se o sexto amigo com 16 anos se juntar ao grupo? Gente, presta atenção. Vamos fazer primeiro a média dos 5 alunos antes do outro entrar, tá certo? Então, ME é média aritmética. Então, nós somamos as idades deles, se vocês observarem aí no texto, ó, nós temos 13, somamos aqui, ó, 13 mais 13 mais 14, mais 14, mais 15. Não é verdade? Então, nesse caso aí, se vocês somarem, dá 69. Por que dividir por 5? 5 números. Então, a média daria 13,8. Sendo que juntou-se mais outro amigo ao grupo, que é um amigo de 16 anos. Então, qual vai ser agora a nova média? Então, agora eu vou somar novamente 13 mais 13 mais 14 mais 14 mais 15 e agora mais 16, que vai dar 85. E agora eu não vou dividir mais por 5, porque não são mais 5 amigos, são 6. Então, a média passou a ser 14,2. Então, analisando aí as respostas obtidas, aí na letra A diz que a média permaneceu a mesma? Não. Diminuiu um ano? Também não. Se vocês fizerem aí, ó, 14,2 menos 13,8 dá 0,4, tá certo? Dá 0,4. Então, aí não diminuiu um ano. Diminuiu menos que um ano, né? No caso, aumentou, né? Porque de 13,8 foi para 14,2. Aumentou mais de um ano. Então, diminuiu um ano? Não. Aumentou 12 anos? Não. Aumentou mais de um ano? Não. Então, aumentou menos de um ano. Na verdade, o pessoal aumentou 0,4. Então, muito fácil essa sexta questão. Sétima. Sétima questão. Sabendo-se que a média aritmética de 5 alunos inteiros, de 5 alunos não, de 5 números inteiros, distintos, ou seja, diferentes, positivos, é 16, o maior valor inteiro de que um desses números pode assumir é, então são 5 números inteiros. Vamos considerar que esses números sejam 1, 2, 3, 4, eu não sei qual é o outro, tá certo? Eu chamei de X, no qual, como tem 5 números, eu divido por 5, não é isso? E a questão diz que essa média foi igual a 16. A questão não falou isso? Então, o que foi feito aqui? Simplesmente, eu somei 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4, então ficou 10 mais x. Esse 5 que estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Então, 5 vezes 16, 80. Tenho aqui uma equação no primeiro grau, tá certo? Onde eu isolei o x, igual a 80, o 10 passou para o outro lado com a operação inversa. Estava positivo, passou negativo. 80 menos 10, 70. Não é verdade? Fácil, né, também? Então, aí, letra D é a alternativa correta. Oitava não tem cálculo. Tem assim, os números de pontos feitos em 11 jogos por um time de basquete foram 74, 82, 85, 87, 90, 93, 94, 100, 100, 100. A mediana dos resultados desse time nesses 11 jogos é de... Gente, para ter a mediana, os números precisam estar em rol, na ordem crescente ou decrescente. Ele já está na ordem aí? Já está na ordem crescente, né? Professora, se eu te disser que eu nem coloquei a ordem, só fui num ali que eu não percebi os números. Aí teu. Tá fácil esse, né? É, tá mesmo? Oi? Tá muito fácil esse, né? Não, sabe o que eu fiz? Eu
Assim mesmo eu fiz, sendo que eu não percebi. Esqueci de fazer o cálculo. Ah, entendi. Mas deu 93 de qualquer jeito. Então, olha, o termo central aí, eu tenho 11 números. Então, só vai ter um termo central, que é o 93. Então, aí, 93 pontos. A alternativa correta, a letra B. Ok? Só tem 6 questões. A gente já fez 3, só faltam mais 3. Posso passar? É capaz de terminar o livro hoje, não? Ah, é porque a senhora tá sem os slides, né? Já Esqueço. vai estar quase na hora. Tem uma que é grandona. Pode Olha, pular, professora. depois eu digo. Gente, eu posso passar? Eu posso Professora, passar? Pode. Ei, professora. Professora. Também, acho que também. A senhora já tá com a... Oi. A senhora já tá com as notas da gente já, no caso? De quê? A senhora já está com a nota da Poxa, eu não gente? vou escutar, gente. Veja só, quero escutar o que o Rafael está me perguntando. Fale. A senhora já está com a nota? Do simulado? Sim. Do simulado todo. O trabalho também eu tô, só não trouxe do trabalho. Já tá com... A senhora poderia nos dizer, não? A tua nota? Sim. Deixa eu parar a gravação, aí quando terminar a gravação eu falo, para não ficar gravado. Ok. Tá bom? Porque qualquer coisa ela pode tirar dos teus pontos. Pronto, deixa eu Aproveita e fala a minha passar. também. Vou passar aqui. Posso passar, né? Isso aí, vamos Pode. lá. Posso? Pode. Gente, vamos lá. Nona questão. Nona questão. Vamos ter o seguinte. Não, é o 11º. Gente, vejam só. Na nona questão, vamos ter o seguinte: buscando melhorar a qualidade de seus serviços, uma plataforma esse nomezinho aí, ó, que oferece filmes e séries, realizou uma pesquisa de satisfação com alguns de seus clientes, em que eles deveriam atribuir as notas como números inteiros de 1 a 10. Veja os resultados na tabela a seguir. Então, temos aí as notas e o número de entrevistados. Preste atenção. A nota 1. Então, qual foi o número de entrevistados? Segunda tabela. A nota 2. Então, ó, esse número de entrevistados é o que nós chamamos de frequência absoluta. Tá certo? Aí, olha, até a nota 10, que nós vamos ter o quê? 2, o número de entrevistados. Gente, mas vamos lá. Qual é a nota que representa a média de satisfação dos usuários em relação ao serviço oferecido por essa plataforma? Então, a nota média é 5. Gente, eu não coloquei o cálculo, mas deixa eu explicar para vocês como seria. Essa seria, preste atenção, essa média seria uma média aritmética ponderada, porque para cada nota existe um peso, existe uma quantidade de vezes que vai se aparecer. Como eu perguntei a vocês, a nota 1 foram 5, a nota 2 foram 15, a nota 3, 40. Então, o que é que vocês teriam que fazer? Multiplicar a nota pelo peso, tá certo? Então, seria, no caso, aí, 1 vezes 5, 5, depois 2 vezes 15, 30, 3 vezes 4, 120, né? 3 vezes 4, não, 3 vezes 40, desculpa. 3 vezes 40, 120. 4 vezes 128 daria 512. 5 vezes 150 daria 750. 6 vezes 90 daria 540. 7 vezes 35 daria 245. 8 vezes 25, 200. 9 vezes 10. 9 vezes 10.
90. 10 vezes 2, 20. Então, aí, vocês teriam que somar todos esses resultados que eu falei. Somando todos, isso é uma média aritmética ponderada, daria 2.512. Teriam que dividir por quem? Pela soma dos pesos. Então, quem são os pesos aí? É o número de entrevistados. Então, teria que somar todos esses valores aí. 5 mais 15 mais 40 mais 128. E no caso, seria o divisor de quem? De 2.512. Tá certo? 2.512, que foi o resultado das multiplicações que nós fizermos. Então, 2.512 dividido por 500 dá aproximadamente, tá certo? 5. No caso, dá Hein, professora? 5,6. Aí a gente deixa apenas 5. Oi. É, na média, eu coloquei 1.220,8. Tá certo também? Tirando esse zero. Qual é que você está falando? Está falando de que questão, Rafael? Oi? Tá me escutando? Ele caiu. Ah, ele caiu, foi? Então vamos prosseguir. Olha, 10ª questão. A média das idades dos 5 jogadores de um time de basquete é 23,20. Essa que é maiorzinha. Anos. Se o pivô dessa equipe, que possui 27 anos, for substituído por um jogador de 20 anos e os demais jogadores forem mantidos, então a média da idade dessa equipe em anos passará a ser, letra E, 21,8. Como foi que chegou esse resultado? Tá aqui, ó. Tá aí tudinho, é a 10ª. Aí é assim, ó. Vejam só. Vejam se vocês quiserem resumir, pode resumir, tá? Aí tem assim, ó. Vamos considerar que as idades dos 5 jogadores iniciais, eu disse que os 5 jogadores seriam quem? A, B, C, D e E. Estou considerando que os 5 jogadores sejam, a idade deles sejam essa, porque não foi fornecido não, tá? E só o que foi fornecido foi o quê? Que seriam 5 jogadores e que a média das idades deles seria 23,20. Então, como a média das idades é igual a 23,20 anos, então podemos dizer o seguinte: a média, que é 23,20, ficou no lugar de ME, de média, igual, no caso, a soma das idades deles, que eu estou representando pelas letras A, B, C, D e E, dividido por quem? Por 5, porque são 5 Isso é a jogadores. 10ª, né, professora? Oi? Isso é a 10ª, né? Isso mesmo, tá bom? Cadê a nona? A Eu senhora não pulou, escutei não? sua pergunta, não, naquela hora, não, viu? A nona, a senhora pode voltar? A Que nona, que a minha caiu aqui, a transmissão. Obrigada. pronto, só foi isso? Sim. Olha, aí presta atenção aqui. O que foi que eu fiz aqui? Nesse caso, para eliminar esse divisor 5, eu multipliquei ele por 23,20, com operação inversa. Então, ficou A mais B mais C mais D mais E é igual a 23,2. 23,20 e 23,2 é a mesma coisa. Vezes 5. Quando faz essa multiplicação aí, dá 116. Aí diz assim a questão: vamos supor que o pivô da equipe seja jogador de idade A. Então, de acordo com o enunciado, A é igual a 27. Então, substituir aí o A por 27. Então, no caso, ficou 27 mais B mais C mais D mais E é igual a 116. Peguei o 27 e passei para o outro lado com a operação inversa. Então, ficou 116 menos 27, que é igual a 89. Logo, B mais C mais D mais E é 89. Aí a questão diz que com a entrada de um jogador de 20 anos e com a saída do jogador de idade A, temos uma nova média. Então, nesse caso, nós iremos calcular essa nova média, que no caso é a entrada do de 20 anos, no caso ficou 20, entrou de 20 e saiu de 27, né? A gente já tirou de 27. Então, 20 mais B, mais C, mais D, mais E é dividido por 5. Por que ainda por 5? Porque saiu um jogador e entrou outro.
Só se entrasse um e não saísse outro, ele iria dividir por 6. Mas como saiu um e entrou outro, continua a divisão por 5. Então, aí, nós sabemos que B mais C mais D mais E, de acordo com o enunciado, é igual a 89, se vocês observarem. Então, só é substituir, tá certo? Isso aqui é substituir, ó. A questão diz que B mais C mais D mais E é 89. Então, permanece o 20, substitui, no caso, o B mais C mais D mais E por 89 e vai dividir por... no caso aqui, gente, é por 5. Tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui. Vocês botem Isso aqui, é tá? para copiar no caderno, né, professor? Aqui é 5, tá? E aqui também é 5, tá certo? Vocês estão vendo, né? Para vocês aqui eu consigo ajeitar, mas para eles eu não consigo. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui é 5. Pronto. É 5, é o cálculo, Rafael, da décima. Aham. Então, E, ó, professora, como é que a senhora vai fazer para ver o caderno da gente? rapidinho, Rafael. Vê só que estão aqui, ó. Eu não consigo tirar aqui para vocês, mas saibam que aqui é 5. Não esqueçam não, viu? Aqui não é 2 não. Aqui e aqui não é 2 não, é 5, viu? Então, quando vocês somam aí, ó, 20 mais 89 dá 109. 109 dividido por 5, então a média é 21,8 anos. Logo, a alternativa correta, aí foi a letra E, tá bom? Vê só, Rafael. Com relação aos cadernos, eu ainda vou me informar com Paula, porque como ficará com relação aos cadernos, porque tem alguns alunos que me mostraram na época das aulas online, muitos alunos me mostraram. Eu sei que é que tem essas atividades realmente no caderno, entendeu? E agora estou observando com relação aos presenciais, aqui eu estou observando que tem as atividades no caderno, mas ainda tem a questão dos alunos que continuaram online. Aí eu preciso me informar com ela, certo? E eu que, tipo, por exemplo, fiquei 2 semanas aqui na online, porque eu tava doente. Mas eu mandei todas as do Instagram e aí na Mas tem alguns predição. alunos que de fato a gente sabe, né, Rafael? Que sempre faz, tudinho. De fato a gente sabe. Gente, deixa eu fazer o seguinte com vocês. Eu deixo vocês copiarem daqui a pouco. Deixa eu terminar. Aí eu finalizo a gravação. Como só tem esse que é grande, aí depois eu volto, tá? Vamos lá. 11ª questão. Na tabela a seguir, vemos os valores em reais de comissões pagas aos funcionários de uma loja de calçados. Aí tem aí essa tabela com os valores, né? Então, quais são os valores de média, moda e mediana, que é os dois das comissões pagas aos funcionários dessa loja. Então, o que é que vocês deveriam fazer para saber a média? Somar todos esses valores que estão aí e iriam dividir por, deixa eu ver quantos números tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 25 números, tá certo? Ao total temos 25. Então, vocês teriam que somar todos eles e dividir por 25, tá certo? Então, a média ficaria 1.220,80. Para saber a moda, vocês iriam observar qual é o número que mais se repete, que é 840. 840 é a moda. A mediana, vocês teriam que colocar esses números na ordem crescente ou decrescente e verificar quem seria o termo central. Nesse caso, como eu tenho 25 números, eu vou ter um único elemento central, e esse número será 840, que será a mediana. Quanto a isso, vocês não têm dúvida nisso não, né? Pronto. Aí deixa eu passar aqui para a 12ª questão. Lembrando que daqui a pouco eu coloco na 10ª, tá bom? Então tem assim, ó. Paulo, professor de Química, dividiu a nota de uma matéria em 4 atividades. Essa é parecida com uma que eu expliquei para vocês lá na aula. Então, para cada atividade, ele atribuiu os seguintes pesos. Atividade 1, peso 2. Atividade 2, peso 2. Atividade 3, peso 3. Atividade 4, peso 3. Então, vejam que a atividade que ele deveria tirar a maior nota seria a atividade 3 e 4, porque os pesos são maiores. Então, aí, ó, sabendo que o aluno tirou as notas 4, 7, 8 e 2 nas respectivas atividades, sua média final foi. Então, aí nós teremos uma média aritmética ponderada, tá certo? Dá para vocês enxergarem aí? Eu só baixar aqui. A gente fica muito em cima. Então, aí nós teríamos uma média aritmética ponderada, tá certo? Então, aí vocês fariam o quê? Vocês simplesmente iriam multiplicar a nota que o aluno teve pelo seu peso.
Então, a primeira nota que foi 4, primeira atividade, multiplica por 2, 4 vezes 2, 8. A segunda nota que foi 7, multiplica pelo peso da atividade 2, que foi 2, 7 vezes 2, 14. A atividade 3, multiplica aí por 3, tá certo? No caso, ele teve 8, multiplicado por 3, 24. E a atividade 4 tem peso 3, então aqui 2 vezes 3, 6. Então, aí vocês somariam todos esses resultados, 8 mais 14 mais 24 mais 6, que seria igual a 52, tá certo? Daí, o que vocês iriam fazer? No caso, iriam dividir pela soma dos pesos. Então, se vocês somarem aqui, ó, 2 mais 2, 4, 4 mais 3 é 7, 7 mais 3, 10. Então, nesse caso, somando todos esses valores aqui, 8 mais 14 mais 24 mais 6 daria 52. 52 dividido por 10 daria 5,2. Essa seria a média do aluno, tá certo? Então, a alternativa correta seria a letra B. Vejo que, apesar dele ter tirado 2 notas boas, mas tirou 2 notas muito baixas, não foi isso? E principalmente em uma em que o peso era maior, ele tirou nota 2. Então, fez com que ele ficasse com a média baixa, tá bom? Alguma dúvida? Todo mundo já fez a 12? Sim. O pessoal online fez a 12? Pronto. Yes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a gravação de vocês e vou deixar na 10ª para vocês concluírem, que foi a maior.